Não poderia querer pessoas melhores do que estão comigo nessa diretoria. Todo mundo vai falar, nossa, todo mundo começa falando isso, né? São as pessoas melhores. Não, são pessoas que acreditam num diferente. Porque é difícil acreditar num sonho quando por 39 anos a gente tem sido massacrado com o mesmo pesadelo. Porque há 39 anos nós não temos uma disputa no Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. É sempre o mesmo grupo concorrendo. Um grupo que deveria ser político, claro, porque nós estamos lutando pelo interesse dos colegas, mas não partidário. Então, o que nós gostaríamos de deixar claro é que nosso grupo não tem problema em discutir com nenhum candidato, de qualquer partido que seja. Mas nós não vamos usar o dinheiro do médico para patrocinar CUT, para patrocinar MTST, MST. Nós não vamos usar o dinheiro dos colegas para isso. Inventar a roda, estou conversando com várias pessoas, a gente não está inventando a roda nas nossas propostas, nem teria motivo de inventar uma roda. Os problemas estão aí há muito tempo para serem resolvidos. Que problemas que a gente tem? Os médicos jovens. Está formando entre 20 a 30 mil médicos por ano. O que fazer com esses médicos? Qual a formação que eles têm? Claro, nós não podemos interferir diretamente na formação numa faculdade, mas nós podemos auxiliá-los depois. Nós estamos passando por uma crise muito grande. Especialidades. Como que alguém que está afundado em dívidas pelo FIES pode fazer uma residência médica? Ele não pode fazer uma residência médica. Ele é forçado a entrar no mercado de trabalho direto, ganhando míseros 600, 700 reais por 12 horas de plantão. Aí ele vai emendar um plantão atrás do outro. Coitado como PJ, né? Pessoa jurídica. Então, o que o sindicato tem que fazer para esses mais novos? Primeiro, alertar nos lugares que dão calote. Sim, os médicos sofrem calote e sofrem quietos. A única médica que resolveu falar foi a doutora Elisângela, né, da cidade de Palmital, porque o calote que a gente está falando não é atrasar um mês, como as pessoas vão no jornal, não, eu atrasei um mês e eu vou discutir. Não, o calote nosso é acima de 6 meses. Nenhum médico reclama antes de 6 meses. Como você sustenta uma família 6 meses sem nada? PJ, para que serve um sindicato, um jurídico do sindicato, se não é para acolher esses médicos e analisar esses contratos antes de serem assinados? O que a gente pode fazer para ele não ser tão enganado? O que pode fazer os seus colegas não serem tão enganados? Quem sai da residência, né, colaborar com a residência médica para que tenha preceptores nos hospitais, né, que possam cuidar dos residentes, dar uma adequada formação, para que exista, sim, ao contrário do que muitos políticos falam, que exista um plano de carreira para o residente também. Por que ele tem que trabalhar 60, 80 horas por semana e ganhar nem 3 mil, 4 mil reais por mês? O que é isso? Sem ter um estudo, sem ter um nada. O médico acima de 5 anos de formado. Em São Paulo, eu não posso chegar e colocar, não aceitamos OS, não aceitamos PJ, não aceitamos funcionários do público. Isso é uma realidade, e nós vamos abraçar os colegas de todas as realidades. Nas OS, quais são as queixas que chegam para nós? As metas. Como que um médico pode atender 4 pacientes por hora e ainda ter que encaixar 2 a 3 para atingir metas? E isso coloca o paciente contra o médico. Quem que pode? Mal chega na porta, já fala assim, senhor, por favor, espere aí, porque eu já vou te passar um exame. Eu faço exames, a maioria dos exames não tem nem propósito, são normais, não tem propósito de ser. Porque o médico não consegue ver o paciente. Então, temos que discutir com as OS, não é verdade? As metas, o que está acontecendo. Temos que discutir plano de carreira, sim, com o governo do Estado e da capital. Por que não? Nós não temos problema com partido político nenhum. Eu não tenho meu malvado favorito nem desfavorito. Então, o governo do Estado, certamente ele vai querer escutar sobre um plano de carreira, porque o Mais Médicos não deixa de ser um plano de carreira para médicos, e que precisa ser reconhecido como tal. O Estado de São Paulo tem mais médicos, então vamos levar isso para os prefeitos, vamos levar isso para o governador e transformar o Mais Médicos. Não temos dinheiro para plano de carreira? Tem sim. Se eu posso pagar 12 mil para um médico que não tem um CRM reconhecido no Brasil, eu posso pagar 12 mil para um médico que tem CRM reconhecido no Brasil. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu acho que o governo está propenso, sim, a escutar isso sobre o médico. Ele quer a palavra do médico. O que a gente não pode se conformar é um lugar que diz defender o médico e ser contra o ato médico. Quem é médico aqui sabe como é difícil. Aí você tem que consertar o erro dos outros.
um outro profissional da saúde, ou mesmo sem nível superior, começa a fazer cirurgias plásticas, começa a aplicar botox, e depois que der problema, a gente vai fazer o quê? A culpa é do médico? Não, a culpa não é do médico, porque não tem o ato médico. Então, é inadmissível que nesses anos todos, a atual gestão do CIMESP, em 39 anos, não tenha se posicionado a favor do ato médico. Se a gente for procurar em qualquer notícia desse sindicato, jamais eles se posicionaram a favor dos mais médicos. Muito pelo contrário, se colocaram a favor do mais médicos numa época em que a gente poderia ter revertido o que aconteceu. E ninguém falou absolutamente nada. Nós temos também alguns problemas com o aposentado. Por que ele nunca entra na negociação? Por que o atual presidente chamou numa reunião com a prefeitura os aposentados de Marajás? Por que o médico é Marajá? Eu não entendo isso. Se o médico ganha muito, quantos anos nós passamos estudando? 6 de faculdade, 4 a 5 de residência, fora o ensino básico. Se a gente for computar por gastos, hoje a gente pega uma faculdade particular, está em torno de 10 mil por mês, a média. Fora livros, fora tudo. E você paga um CREMES, você paga as associações, você paga as sociedades. Quanto você não tem que ter só para pagar isso? Então, por que nós somos Marajás? Marajás de quem? Marajás por quê? A obrigação nossa é lutar para que o médico tenha, sim, cada vez mais um salário decente. E a gente nem fala de piso de uma entidade ou de outra entidade. Nós estamos falando de um piso decente para o médico trabalhar. Eu considero complicado adotar um piso nacional quando tem diversas realidades em cada estado. Eu acho que a gente tem que discutir em cada estado a realidade. Não que o médico do norte não mereça menos, de jeito nenhum, mas são outras realidades. É outro PIB, é outro tudo que a gente tem aqui. Então, é inadmissível que essas 3 categorias, o jovem, quem tem mais de 5 anos de formado e o aposentado, eles fiquem simplesmente abandonados. Como que eu posso negociar através de uma sociedade de especialidade? É trazê-las para nós. Eu não sei quanto que um especialista, eu faço medicina nuclear, eu não sei quanto que um especialista em ultrassom acha digno um exame de ultrassom em honorário. Então, por que não trazer a sociedade de especialidade para discutir conosco? Quanto que o senhor acha digno? Porque não é o médico que tem que ir na ponta, ou o presidente da sociedade, que tem que se expor no Ministério Público, se expor na negociação com os convênios. Quem tem a obrigação, não de se expor, a obrigação de trabalhar pelo médico é o sindicato. E é isso que nós pretendemos fazer, trazer as sociedades próximas de nós e conseguir, com tudo isso, levar um atendimento ao médico que seja o quê? Compatível com as expectativas dele, compatível com os anos de estudo dele. Claro, muitas pessoas perguntam, mas o que vai acontecer com alguns benefícios, o que vai acontecer com as entidades associativas? Ninguém disputa espaço com ninguém. O CIMESP não é melhor que a PM e não é melhor que o CREMESP. CREMESP também não é melhor que nenhum dos 3. Nós temos enfoques diferentes, nós fazemos coisas diferentes. E os 3 são importantes para o médico. Só que cada um tem que entender o seu papel e, em vez de querer tirar um papel de um do outro, é colaborar, é fortalecer para que tudo dê certo. Claro, uma associação, uma sociedade de especialidade. Se a PM chega e apresenta e facilita o trabalho. Perfeito, é essa a função. A gente está aqui para colaborar com todos. Eu agradeço, se a gente for falar, me deixa entusiasmar, né? Apesar de quem faz imagem é mais tímido, acho que eu sou uma exceção. Eu agradeço muito o apoio de vocês. As pessoas ficam me perguntando, mas o que você gostaria que a gente fizesse? Muitos não são associados. É uma realidade, gente. A nossa base teria possibilidade de ter em torno de 150 mil médicos para o CIMESP, descontando os outros sindicatos do Estado, que, obviamente, têm as suas bases. São Paulo conta com quase 200 mil, 150 mil seriam base do CIMESP. Na eleição passada, tivemos menos de 4 mil aptos a votar, e que se dignaram aí no correio para depositar uma cédula sem custo nenhum, menos de 500. Então, nós devemos ter realmente algum problema. O sindicato passa por uma fase de problema de credibilidade. Então, nós estamos aqui para restituir a credibilidade no sindicato, restituir a autoconfiança dos médicos. Então, eu conto com vocês, eu não sou associado. Puxa, mas comece a espalhar para os colegas que, sim, depois de 39 anos, nós vamos ter 2 chapas. Isso vai chegar até um colega que vote. Isso talvez interesse um colega que vote. Eu acho que deveria interessar pela situação que a gente está. Então, não é porque eu não sou associado que eu não participo do movimento. Eu participo do movimento. O que a gente espera é que, mostrando o nosso serviço e diminuindo também a anuidade,
o Cimesp, dentre os sindicatos do Brasil inteiro, é que tem a anuidade mais onerosa, né? Ao redor de R$600, sendo que a Federação Nacional dos Sindicatos ela dá um indicativo de R$299. Claro, você pode pôr mais, você pode pôr menos, mas se a gente tivesse mais colegas interessados, a gente poderia, sim, diminuir o valor, ter pessoas com maior interesse, maior participação, isso poderia acontecer facilmente. E deixando claro que um compromisso nosso em ganhando é mudar o estatuto. No máximo, uma reeleição, gente. Não dá para ficar a vida inteira numa entidade médica e fazer dela seu cabide de emprego. Isso realmente não dá. Novas pessoas têm que entrar, vocês veem que da mesa temos novos. Novas pessoas têm que entrar, novas ideias, pique de você lutar, de você ir para frente. Então, tudo isso é muito importante. Então, nosso compromisso, e todos assinaram que, no máximo, uma reeleição. A gente não vai se candidatar a uma terceira eleição. E a gente espera que nos próximos anos tenhamos tantos sócios que a gente tenha 4, 5 chapas disputando o Cimesp. Porque eu acho que na hora que ele ganhar o real valor que ele tem para o médico, aí sim eu vou ter muitas pessoas interessadas em colaborar, em participar. Muito obrigada a vocês por terem vindo.